Oi, pessoal! Estamos ao vivo no nosso Tudo Podcast dessa terça-feira, nos nossos estúdios da Rede Vale Norte de Comunicação, para falar de um assunto bem atual e bem necessário também para a nossa comunidade. Nessa semana nós estamos falando então sobre violência contra o idoso. Todos os detalhes desse assunto a gente vai explanar então com a Fábio, que é secretária de Assistência Social aqui do município, e também a Dai, psicóloga. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite, a gente agradece o convite e também parabeniza por trazer a pauta, né, um assunto tão importante para a nossa cidade, do nosso serviço também. Com certeza, muito necessário aí para quem está nos acompanhando. E olha, quem está assistindo, já quero convidar também para interagir aqui na nossa live, tá bom? Se você tem alguma dúvida, se o que as meninas falarem aqui te gerou ali alguma questão, manda para cá que a gente vai discutir, vai trazer também as respostas para você no nosso Tudo Podcast dessa terça-feira, onde a gente fala sobre tudo e você pode perguntar o que você quiser. Antes da gente entrar no assunto, falar um pouco mais com as meninas, eu quero fazer, é claro, o nosso merchan para o Ai Que Fome, o aplicativo de delivery mais completo da região, com restaurantes aqui de Ibirama e Presidente Getúlio. Se você ainda não tem o app, baixa no seu celular, iOS, Android, confere lá os restaurantes disponíveis e tem sempre também cupons de desconto para você aproveitar. Tô vendo aqui o Matheus na técnica dando uns sinais. Vou voltar para ver. Aguardando o sinal de vídeo ao vivo. De internet por aqui, tecnologia é isso, né? Você sabe. Então eu vou refazer o merchan do Ai Que Fome, o nosso parceiro, o aplicativo mais completo aqui da nossa região, com restaurantes de Ibirama e Presidente Getúlio. Baixa o app no seu celular e confere lá os restaurantes disponíveis. Tem delivery à noite, mas também meio-dia para o almoço, viu? Então, se você está aí pensando em pedir alguma coisinha, daqui a pouco vai chegar a janta aqui para as nossas convidadas também, para a nossa equipe. Então, quem sabe, abre o apetite, já baixa o aplicativo e faça o seu pedido também, tá legal? E qualquer coisa, se tiver algum problema na live, vai comentando aqui também para a gente acompanhar o seu feedback do que está rolando por aqui. E agora sim, eu vou introduzir um pouquinho o assunto para vocês. Por que a gente está trazendo esse tema hoje? Porque o mês de junho foi o Junho Violeta, que é o mês então de conscientização ao combate à violência contra a pessoa idosa, ou seja, várias ações aqui em Ibirama e em outros municípios também foram realizadas para falar sobre os tipos de violência, as formas de prevenção e, é claro, denúncia. É um assunto muito atual, a nossa população tem vivido cada vez mais, né, meninas? E com certeza trazer qualidade de vida para essas pessoas idosas também é fundamental. Vou apresentar então agora as nossas entrevistadas para vocês verem que elas são gabaritadas para falar desse tema. Primeiro a Fábio, então, Fabiane Tempim Soberansky, ela é formada em Pedagogia, pós-graduada em Educação Infantil e Séries Iniciais, pós-graduada em Orientação, Supervisão e Gestão Escolar, MBA em Gestão Pública e Andamento na Formação em Ciências Contábeis. Ela iniciou no serviço privado como auxiliar administrativo, foi professora efetiva do município, professora efetiva, né, do município de Ibirama desde 2012, atuou por 2 anos e meio em sala de aula como professora de educação infantil, 3 anos como secretária e 1 ano e meio como diretora da APAI de Ibirama, uma instituição muito importante, você conhece também com certeza.
e há 3 anos está, então, atuando como secretária municipal de assistência social e habitação. Já deu várias entrevistas por aqui, né, Fábio? E quem está aqui com a gente também é a Daiane Rodrigues. Ela é psicóloga pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, pós-graduada pelo Instituto Federal Catarinense e atua em políticas públicas no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, desde 2014, onde trabalha com famílias na prevenção de situações de violação de direitos. Ou seja, acredito que as mais capacitadas para falar sobre esse assunto hoje aqui, não poderia ser melhor com vocês. Então, meninas, eu queria primeiro, antes ainda da gente começar a nossa conversa, trazer um dado bem importante para quem está nos ouvindo. De acordo com dados do IBGE, uma pessoa nascida no Brasil em 2019 tinha expectativa de viver em média até os 76,6 anos. Isso representa um aumento de 3 meses em relação a 2018, ou seja, um ano anterior já houve um aumento. A expectativa de vida dos homens passou de 72,8 para 73,1 e a das mulheres foi de 79,9 para 80,1 anos. Mas a gente sabe que tem gente que vive muito mais do que isso, né? É tranquilo chegar aos 90 aqui na região, a gente conhece bastante pessoas sobre isso. Então, para falar sobre violência contra o idoso, eu queria que primeiro que vocês me introduzissem falando o que é a violência contra o idoso, quais os tipos de violência. Então, né, até um pouquinho, né, Sindreia, do que a gente estava comentando anteriormente, assim, quando a gente fala de violência, o que é essa violência? Né? Porque assim, a gente precisa entender o contexto disso para conseguir identificar e tomar as medidas necessárias. A violência ocorre quando um direito da pessoa é violado. E daí, independente de criança, adolescente, mulher, idoso, né? A violação de direito caracteriza-se como violência. Desde 2004, aqui no Brasil, a gente tem, tá vigente o Estatuto do Idoso. Então, o que é o Estatuto do Idoso? A partir do momento que você completa 60 anos, na legislação você é uma pessoa idosa e você tem uma série de direitos garantidos em lei. Você tem direito à educação, à renda, à cultura, ao esporte, à assistência social, ao lazer, à vivência social, aos vínculos familiares. Você tem uma série de direitos. Quando ocorre qualquer situação que impeça você de acessar esses direitos, isso é uma violência. Né? Então, por exemplo, como eu usei o exemplo da renda, né? Você tem o seu, seja o salário, seja a aposentadoria, seja o BPC, que é um benefício da assistência social, ou uma pensão, essa é sua renda. A partir do momento que alguém utiliza a sua renda em benefício próprio e te deixa numa situação de vulnerabilidade, seja com falta de alimentação, dificuldade de moradia, é uma violência financeira. Quando a instituição, o banco, qualquer órgão nesse sentido, te leve a, por exemplo, aderir a um empréstimo consignado, comprometendo uma porcentagem da sua renda, sem que você tenha condições de fazer aquilo de forma que você tenha um entendimento integral do que está acontecendo, é uma violência institucional. E acontece muito, né? Sim. São relatos, assim, quase que diários de aposentados que recebem a ligação do banco. Isso. Empurrando quase que um empréstimo, algo que às vezes a pessoa nem quer, nem precisa. E quando vê, no mês seguinte, só tá lá descontado da aposentadoria. Né? Ou, por exemplo, eu vou fazer um empréstimo porque eu preciso ajudar meu filho, eu preciso ajudar meu neto, porque ele vai me pagar por mês. Você faz um empréstimo e você não, né, o filho, o neto acaba não pagando essa prestação. Então, fica sobrecarregada a renda do idoso. Né? Então, é uma violência financeira. A gente passa pela psicológica, que é a questão dos xingamentos. Porque você já tá velho, porque você não contribui mais com nada, porque não serve mais para nada, porque é um peso. São palavras difíceis, sabe? Mas são realidades. É uma violência psicológica, né? Pode completar daí. Só pensando ali na violência patrimonial, né? O abuso financeiro, assim. A gente sempre acha que a violência patrimonial é quando chegar num extremo. Isso. Então, desviou do idoso um grande valor.
Mas acontece que as famílias, elas têm o seu funcionamento e às vezes é muito mais subjetivo, é muito leve. Então, por isso que é importante a gente entender quais são os direitos da pessoa idosa. Tem o direito de usufruir daquele benefício que é dela. A partir do momento que ela não tá gozando do dinheiro que é dela, já tem uma violência. Isso Né? às vezes pode acontecer até por parte dos filhos, dos Pronto. netos. Esse é o cuidando, mas também... Isso, esse é o ponto que eu queria chegar, porque é muito subjetivo. Ah, gente, mas eu tô cuidando da mãe, eu gasto tanto, né? Eu invisto em levá-la para o hospital, em levá-la para consulta, isso e aquilo. Eu posso ficar contando para mim? Talvez você possa, se no funcionamento da família funcionar, você pode, você só não pode esquecer que prioritariamente tem que zelar pelo bem-estar dela. Ou seja, não pode faltar nada para esse idoso também. Pronto, é isso. E aí, Fábio, você abordou um ponto bem interessante. A gente que tá lá direto, né, atendendo as pessoas idosas, as famílias, a questão do empréstimo consignado. Então, a gente está fazendo uma campanha forte de conscientização do empréstimo consignado, porque vem muito isso, a questão afetiva. Ai, gente, mas é meu filho. Como que eu vou dizer não para ele? E aí, o que eu e a assistente social, a gente trabalha juntinho, o que a gente costuma falar? Para fazer a simples reflexão. Ah, eu vou fazer um empréstimo consignado. Esse valor que vai me faltar, né? Que vai ser descontado de mim. Eu dou conta de suprir essa falta? Caso o filho, o neto não pague? Ah, eu dou conta. Então, vale o risco. Eu não dou conta. Vai fazer falta pro básico, para pagar a conta básica, né? Então, a nossa recomendação é de não fazer esse empréstimo e pensar sempre muito nessa questão do empréstimo, porque o filho, o neto, ele até pode ser uma pessoa de boa índole, bem intencionada e pagar. Fez 18 vezes, pagou 12. Aí o filho dele adoeceu, ficou desempregado. O que vai ser a primeira coisa que ele vai deixar de pagar? O empréstimo consignado. E aí, pro pessoal até que tá nos assistindo, pra gente deixar bem claro, o consignado é que quando o pagamento ali da aposentadoria entra na conta, esse valor já não entra junto, né? Pronto. Então, a pessoa Já realmente fica não na tem a opção instituição. de, vou deixar atrasar aquela Não. parcela. Não existe, Não né? existe. E para os financeiros, para esses bancos que ficam ligando e oferecendo, é uma compra boa, né? Porque garantidamente vai entrar aquele benefício. Com certeza. Então é muito sério. A gente tem esse trabalho de conscientizar a violência patrimonial, é muito sério. Eu acho que hoje, né, Dai, é uma das violências, assim, que a gente mais consegue perceber. Mais recorrente. Né? Porque é uma demanda que chega lá para assistência social também. Então, é uma que a gente vê crescendo bastante e que a gente consegue perceber é bem significativo, né? E chega na forma mesmo do idoso vir pedir ajuda para alimentação porque não tem a renda. Isso. E aí você vai tentar entender como não tem renda, com 2 benefícios, muitas vezes o da pessoa idosa e do companheiro que já veio a faltar. Então, assim, é uma conta que não fecha. Deveria ter renda e não tá, né? Onde que tá indo? E aí é muito legal, porque daí uma coisa leva a outra. Aí você vai entender que um abuso financeiro está te levando para uma violência psicológica. Ou para uma negligência, porque aquela pessoa não está sendo assistida como uma pessoa. Sim. Está sendo suportada na família. Está ganhando o mínimo, né? Então, as coisas andam juntas e é muito importante a gente ter esse item de pauta. Entra, né, Dai, por exemplo, aí tu já parte até por uma violência social. A pessoa deixa de frequentar algum lugar, deixa de fazer algo de lazer, ela deixa de fazer outras atividades que fariam bem para ela por tudo que começou lá no financeiro. Né? Então, é todo um contexto, assim, quando chega essas demandas pra gente, que a gente precisa entender, né? Quando as famílias, geralmente, ou os idosos, eles chegam lá no CRAS, por exemplo, pedindo um benefício, a gente entende que nunca é só um benefício. Alguma coisa levou a essa situação, né? Então, a questão dos idosos, a financeira, a patrimonial, é uma assim, das mais recorrentes. E ainda tem a física, né? Que é mais perceptível, você vê marca, então também é mais fácil de identificar. Tem a psicológica, como a Dai colocou, né? A questão do tratamento com o idoso. Tem a social. Então, tem vários tipos de violência e é importante a gente falar. O que é a violência é quando o direito for violado. Então, quando a gente fala para o idoso, ele precisa saber qual é o direito dele também.
né? O idoso e as famílias, né? Daí os filhos. A gente precisa entender qual é o direito do idoso para conseguir entender se aquele direito está ou não sendo violado. E com relação à negligência, para as pessoas entenderem o que configuraria uma situação ali de negligência com o idoso de forma assim, um exemplo do dia a dia, por exemplo. Então, tem a autonegligência, né, que o próprio idoso ele pode se autonegligenciar, começar a não querer os cuidados de higiene, né, a questão da casa, a questão da alimentação, não quero mais comer. Então, tem a autonegligência e tem a negligência familiar também. Quando, né, o comunitário do Estado, porque todo mundo tem a sua responsabilidade. Então, a negligência acontece quando a gente chama as pessoas responsáveis por aquele idoso para participar de uma ação, seja para fortalecer os vínculos, seja para custear, né, algo relacionado ao idoso, e ele se exime. Né? Então, você chama eles para responsabilidade e eles preferem não participar. Então, isso é uma negligência. Ele está sendo avisado da questão, ele está sendo responsabilizado, mas ele prefere não participar e não assumir essa responsabilidade que ele tem. Então, isso é uma negligência. E a gente vai falar mais para frente também sobre os direitos com relação à justiça, enfim. Mas essa família, ela pode ser intimada judicialmente em algum momento, ela pode sofrer algum tipo de ação por parte mesmo da justiça nesses casos? Sim, quando essa negligência acarreta numa violação de direito, né? Por exemplo, assim, o idoso precisa ir para uma consulta médica. Ele não tem como ir, ele não tem como ir na farmácia buscar o remédio dele, você chama a família para fazer isso, ou o responsável, e ele não faz, então o idoso está sendo negligenciado e o acesso à saúde, e o direito à saúde dele está sendo violado. Então, se a denúncia chega para a gente, o que a gente faz? Das estratégias, né, que a gente trabalha é responsabilizar a família. A gente chama, conversa e tal. A gente tenta de todas as formas trabalhar essa situação dentro do núcleo familiar. A gente não conseguiu, a gente encaminha para o Ministério Público, tá? Aí tem as audiências concentradas, onde os familiares são chamados para participar. São dados, trabalhado um plano de ação com isso, né, para tomar algumas medidas. Eles podem ser responsabilizados para financeiramente estar auxiliando esse idoso. Então, tem algumas estratégias, sim, mas isso não fica parado, né? Em últimos casos, a gente encaminha, sim, para o Ministério Público e vira processo judicial. E a gente tem falado aqui bastante da atuação da família, enfim. Quem geralmente são os agressores? É realmente pessoas da família que estão ali no convívio diário com esse idoso? Hoje, a maior parte desses casos que chegam até nós, sim, são no seio familiar, né? Existe, sim, a violência institucional. Fui maltratada num comércio, fui maltratada numa instituição. Mas a ponto da gente poder intervir, precisar intervir, e como a Fábio falou, existe um trâmite de passo a passo que a gente vai tentando. Então, vem ao CRAS com reuniões, né, buscando prevenir mais situações. Não deu. Está assim, realmente ele está sendo muito violado. Então, a gente já encaminha para o que seria o CRES, que a gente só não tem o equipamento, mas executa o serviço. Então, a gente executa o serviço que é mais responsivo, né? Olha, não dá mais para continuar assim e tal. Se a família realmente tem muita dificuldade de conseguir superar essa negligência ou essa situação, vai parar no Ministério Público, no Poder Judiciário, para que isso pare, né? Para que cesse, então, essa violação de direitos. E sim, hoje, infelizmente, a maior parte dos casos é dentro da família, no seio familiar. Aí tem até um ponto, né, que a gente se pergunta, mas como que o idoso vai denunciar? Como... Essa próxima questão mesmo. Muitas vezes, como é na família, e existem tudo isso que eu tô trazendo, né, existe uma convivência, um histórico, é muito difícil romper, quebrar o silêncio. Então, a gente fortalece muito o que? A comunidade. É mais ou menos aquele papo de, em briga de marido e mulher não se mete a colher? Mete sim.
Com certeza. Mete sim. Sabe por quê? O que que a gente tem que pensar? Que aquela pessoa idosa podia ser minha mãe, podia ser tua. E, cara, pode ser eu. Daqui a muito pouco tempo. Pode ser eu. Então, tem sim que meter a colher, né? Com certeza. Pra gente já falar, depois a gente reforça também, quais que são os canais de denúncia para esse tipo de situação? Então, tanto para familiar quanto para idoso ou para a comunidade em geral, hoje, mais prático tem o Disque 100, né, que é direto. Você pode usar a ouvidoria da prefeitura, então chega direto lá conosco. Se não quiser se identificar, a ouvidoria permite ser, né, que se faça a denúncia de forma anônima. Você pode estar fazendo na própria assistência social, no Ministério Público. Você está passando na rua ou você escutou, né, que aconteceu alguma violência física, por exemplo, aciona a polícia, faz boletim de ocorrência, né, para que seja uma coisa flagrante, que seja na hora. O que não dá é para fingir que não está vendo, né? Até na semana passada, lembrei de uma situação com a Ana, advogada que veio aqui para falar sobre estupro e aborto. Ela comentou também que quando um caso chega no hospital, no caso era, né, de estupro, o profissional ele também tem a obrigação de fazer essa denúncia. No caso de agressão com idosos também funciona dessa forma. Sim, a gente tem um trabalho que é muito parceiro, né, da Secretaria da Saúde, do próprio hospital aqui em geral, porque são portas de entrada. Né? O que a gente chama de porta de entrada? É todo local onde chega uma demanda. Então, vai chegar um idoso agredido no hospital, vai chegar no posto de saúde. Se há essa identificação, a gente já recebe o encaminhamento, tá? Então, hoje isso já funciona de forma intersetorial, tanto do hospital quanto dos postos de saúde, a gente está recebendo sim. E a gente recebe também, por exemplo, muitas vezes o idoso chega no hospital sozinho e não tem acompanhante. E o estatuto diz que é um direito do idoso ter um acompanhante no hospital. Então, quando não há e a família se recusa, eles também acionam a assistência social para a gente estar fazendo essa busca, porque é um direito do idoso ter esse acompanhante. E se a família negar, quem que fica daí com o idoso? Então, é um direito dele, né? Mas, por exemplo, não é um dever que nós, enquanto técnicos, fiquemos lá fazendo acompanhamento, né? Então, a gente tenta, de todas as formas, responsabilizar a família. Mas, se não, também o hospital fica responsável pela supervisão do idoso. E até, Fábio, daí a gente acabou não passando, mas existe também a violência sexual, que também pode ser identificada nas instituições de saúde, né? Sim, a gente em casas de acolhimento, né? Ou nos hospitais, então, ou mesmo nas residências, né? Da mesma forma que é com criança e adolescente, às vezes parentes próximos, conhecidos, pode acontecer a violência a violência sexual contra a pessoa idosa. E um dos direitos do idoso que também está aqui é a questão da sexualidade, né? Não é porque eles estão pessoas idosas que eles deixam de ter direito à sexualidade. E esse tema também é trabalhado com os idosos que vocês atendem na assistência social? Sim. E principalmente por esse viés, né? Tem o direito. Então, que seja uma vida sexual ativa escolhida. Isso. E não que o trem escolha por ele, por ela, né? E sim, é muito importante, porque existe um tabu, né? Então agora a pessoa idosa, a gente não vai mais falar disso, sabe? E não, gente, ali já as vidas, né? É importante também dar espaço para esse tipo de reflexão, desde que seja escolhido. É isso que a gente sempre frisa, né? E que é bom, elas gostam de falar e se sentem assim, elas também falam sobre isso? Claro que sim, eu também vou chegar lá, ué. Às vezes, né, Daio, na verdade, a questão da idade traz um amadurecimento e uma liberdade de falas que elas não tinham enquanto adolescentes. Verdade. Né? Então, quando elas eram mais jovens, tinha alguns tabus em casa de se conversar. Então, agora, assim, os encontros que a gente acompanha são muito bons, assim, porque elas têm uma liberdade de fala muito maior. Então, perde um pouco o pudor, sabe? E conversa, e troca figurinha, e fala, e busca informação. Então, é muito positivo. E acredito que também é fundamental essa conversa, até para elas identificarem um tipo de abuso, algo que não, né? Que ultrapassa o limite delas ali nessa situação da sexualidade, né?
Isso. E desvelar, né? Eu acho que isso é muito importante, sabe? Quando elas vão reconstruindo as histórias de vida delas e vão se ouvindo e falando, nossa, isso não era legal, nunca tinha percebido. Então eu, técnica, nem preciso me meter, porque uma está falando e se apoiando e se ouvindo, sabe? Se apropriando daquela história. Então, é sim um campo bem importante. Só que é isso, né? Aquilo que a gente começou falando. É um direito de conviver. É um direito de sair. Aí, se a gente tem uma família que é muito rígida e que impede a mãe, o pai de irem a esses grupos, de irem a esses locais, como que ele vai exercer o direito? Às vezes até de se comunicar, de lembrar que tá vivo, do que gosta, né? É muito importante que eles façam esses movimentos de convivência. E falando em convivência, eu queria falar um pouquinho também do serviço da assistência social voltada para o público idoso. É realmente só para pessoas em vulnerabilidade ou não? Vocês abrangem aí a população em geral nesse tipo de serviço? Na verdade, a gente tem são duas situações diferentes, né, Sindreia? Na assistência social, um dos nossos públicos prioritários é a pessoa idosa. Então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idoso, por exemplo, que a gente executa, são para esses idosos que estão em situação de vulnerabilidade. Ele é mais específico para esse fortalecimento dos vínculos comunitários, de família, de benefício, né? É mais para essa situação. Em contrapartida, a gente tem na prefeitura o Departamento do Idoso. Já o Departamento do Idoso é outra pegada, né? Eles trabalham sim com as campanhas de prevenção, eles levam informação. Hoje a gente tem 27 grupos que Nossa, são bastante, né? Que são referenciados no nosso Departamento do Idoso. São quase 750 idosos. Então, a gente consegue acompanhá-los, né, periodicamente nas atividades. Então, mas daí são atividades mais de lazer, de viagem, de bingo, de tarde dançante, de... Ai, que eles adoram, né? Então, né? Então, bom, a gente sempre não diz, gosta? né? Quando for minha vez, eu também quero, né? Então, é nesse formato. Então, o Departamento do Idoso são mais essas atividades de lazer com caráter informativo. Então, a gente esse mês está com a questão de glicemia, né? Questão de pressão arterial. No mês passado, a gente levou a questão da violência contra a pessoa idosa para esses grupos também. Mas digamos que é um complemento. Né? Então, a gente tem as duas frentes de trabalho. A gente tem da vulnerabilidade e a gente tem o de lazer também. E você participar desses grupos de lazer, dessas atividades do Departamento do Idoso, às vezes é uma prevenção para que você não chegue numa situação de vulnerabilidade, né? Para ser atendido nos grupos. É isso, acho que é importante essa diferenciação, porque claro que a gente gostaria muito de focar no lazer, só que a gente acaba atendendo uma população que já passou por algum tipo de denúncia, ou que alguém já falou, olha, tô desconfortável com essa situação, vamos lá averiguar. E de fato a gente chega e vê um histórico de algumas violações ou quase violações, né? Então, o que acontece? O serviço de convivência, a gente acaba limitando um pouco mais, porque a gente faz bem focal com temáticas, né? Sim. Então, são histórias de vidas diferenciadas. São histórias que a gente precisa recosturar, que a gente precisa provocar, que a gente precisa refletir com essas pessoas idosas que em algum momento o que elas viveram foi demais. E que a gente vai olhar para aquilo, para que hoje ela não aceite ser tão maltratada, para que hoje ela não aceite aquilo como normal. Então, tem esse perfil mais específico. Mas é um trabalho difícil também, né? É com muito planejamento, é com muito carinho, só que pega aí o planejamento porque tem essa sutileza, né? Sim. A gente não pode chegar também desrespeitando, escancarando essas Claro, dores, porque né? a pessoa às vezes viveu aquilo a vida inteira, né? Isso. E para ela era algo rotineiro, até normal. É isso, a gente precisa abordar, dar o carinho e dar conta de encerrar de um jeito que ela volte para casa segura, que ela volte bem, que ela não volte mais machucada do que ela chegou. Ela não se aproprie daquela dor, Sim. né? Que ela consiga... E aí, nesse tipo de caso, é feito também um trabalho com a família. Sim. Todos esses idosos que estão no serviço de convivência, e aí eu vou dizer que a gente ampliou recentemente, isso é uma coisa muito boa, todos a gente passou por um acompanhamento com a família, para entender exatamente a questão daquele indivíduo. Depois a gente vai olhar para ele no coletivo. Então, é importante falar que
Em 2022, a gente tem um número, daqui a pouco a Fábio vai divulgar, um número mais baixo de denúncias e de casos. Isso é ótimo. Porém, de 2018 até 2021, a gente lutou porque a gente tinha fila de idosos para entrar. Nossa. E aí, esse ano, a gente conseguiu criar um segundo grupo. Então, no total, hoje a gente tem cerca de 40 idosos referenciados em 2 semanas. Então, eles vêm quinzenalmente para a gente dar conta. Só que isso é sério, é grande, Sim, né? É um imagina, número grande. Porque se a gente considerar o tamanho aí da nossa cidade, são o quê? 20 mil habitantes aproximadamente. Até as meninas estavam me falando que hoje a população idosa de Ibirama é de cerca de 6 mil pessoas. Então é muita gente. E aí que bom que esses casos também estão chegando, né? Mas ao mesmo tempo é um número preocupante e que bom que está diminuindo agora. Isso, e na verdade, né, vamos pensar em 10 casos de violência, por exemplo, que a gente recebeu esse ano, né, nesses primeiros meses. Se a gente for comparar 10 perto de 6 mil, que é o número de idosos estimados que a gente tem no município hoje, a gente pensa, nossa, né, parece pouco, mas para aquele idoso não é. Que Se viveu fosse um, é aquilo, né? muito. Exato. Né? Porque é uma coisa que não deveria acontecer. Então, um é muito. Mas também, quando a gente pensa nesses 6 mil idosos, quanto que não está chegando ainda? Por ser filho, eu não vou denunciar, né? Porque o que que vão falar de mim, o que que vão falar do meu filho? E entra aquela questão que a gente conversou, né, Sindreia, da dificuldade da denúncia. Então, ainda tem as subnotificações, que a gente chama, que são os casos que ainda não estão chegando. E os 6 mil acende um alerta. A nossa cidade está envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. E como nós vamos nos preparar e como a nossa cidade vai se preparar para essa população idosa que é significativa. Que é significativa e que contribuiu muito para a comunidade, para a Isso. família, gerou renda por pelo menos aí até se aposentar. Então, tem muitos que continuam trabalhando depois da aposentadoria. E é claro, é um vínculo ali familiar, é um amor que a gente tem também por essas pessoas e é fundamental que quando eles atinjam uma certa idade, eles não fiquem só reclusos lá dentro de casa, Isso. vamos dizer assim, esperando a morte, né? Não. Então, a É ideia é que a qualidade de vida também Isso. dessas pessoas seja valorizada, com certeza, né? Meninas, a gente falou bastante aí sobre os grupos de convivência e tudo mais. E quando o idoso ele não tem mais para quem recorrer, seja um familiar ou, enfim, um amigo é um pouco mais difícil, a não ser que seja um laço muito forte. O que que é a assistência social no sentido de, assim, a pessoa não pode mais viver sozinha? Qual que é o encaminhamento que se dá? Então, uma coisa importante da gente falar também, né, Sindreia, é que assim, ó, não é porque é idoso que não pode estar morando sozinho, né, que a gente sempre precisa de uma avaliação até médica, né, para ver se ele tem condições do autocuidado. Às vezes ele mora só próximo de um familiar, então alguém que fiscalize, né, se a alimentação tá ok, se a higiene tá ok. Fiscalize não, que cuide, né? Sim. Se isso tá acontecendo. Não tem ninguém, né? O idoso está sendo acometido por alguma questão de neurológica, né? Às vezes um Alzheimer, né? Ou uma demência, e está precisando de um cuidado que ele hoje não tem. Então, a assistência faz essa busca. E mesmo que a demanda chegue primeiro no Ministério Público, eles vão acionar a assistência para fazer essa busca. Então, a gente vai fazer essa busca de familiar, família extensa, se esgotou as possibilidades. Com autorização do Ministério Público, a assistência social, né, o município faz o acolhimento desse idoso para uma instituição de acolhimento. Então, dessa forma, a gente é uma política pública, né? A gente não tem poder de polícia. Porque a gente não pode ir lá tirar o idoso de dentro da casa dele e colocar onde a gente bem entende, tá? Não é nosso dever, não é nosso poder, não cabe. Então, por isso que a gente tem que seguir, né? A gente também precisa garantir os direitos que tá aqui no Estatuto do Idoso para eles, tá? Então, ele tem discernimento, intelectualmente ele tá bem, ele não quer sair da casa dele, é uma situação.
Ah, ele está lá, mas ele é uma autonegligência, tá com os direitos violados. Então, com o aval do Ministério Público, a gente faz o acolhimento desse idoso. Hoje a gente tem idosos acolhidos, são cerca de 4 idosos, é custeado pelo município. Isso que eu ia perguntar Isso. também. O Estatuto do Idoso diz que até 70% do salário do idoso, da renda dele, pode ser utilizada para custear parte desse acolhimento, até porque é um valor significativo esse acolhimento. Então, 70% pode ser utilizado e 30% fica para ele, para uma emergência ainda, ou para ele querer alguma coisa diferente, né, para utilizar esse recurso, tá? Então, por isso que a gente sempre utiliza esse respaldo do Ministério Público. Quando a gente fala aqui, né, dos direitos, isso traz a responsabilidade também. Não é da família, mas é do Estado também, né? Então a gente também tem nossa responsabilidade em relação a isso. E onde que ficam hoje as instituições de acolhimento desses idosos aqui de Ibirama que são recebidos? Vou te falar, Sindreia, que as instituições de acolhimento têm tudo fila de espera, tá? É uma demanda tão grande, não só do nosso município, mas hoje, se tu entrar em contato com as instituições de acolhimento aqui na região, independente de poder público ou particular, tá? Tem fila de espera. Olha. Isso, porque realmente assim, ó, e a gente tem que entender também que às vezes você colocar o idoso lá numa instituição de acolhimento não quer dizer que você não ama mais ele, tá? Claro, com certeza. Porque é onde você vai garantir que ele tenha o cuidado que às vezes você não consegue dar, né? Então hoje a gente tem uma instituição de Brusque, que é credenciada, o município abriu o credenciamento, permitindo que as instituições, né, regulamentadas de acordo com a assistência social se inscrevessem, e hoje a gente está direcionando para uma instituição de Brusque. Acho que só complementar, né, Fábio, essa questão da instituição de longa permanência, eu penso assim, de um modo geral, a gente pensa em asilo, a gente pensa quase não se usa mais esse termo não, também, que né? a gente, é pejorativo esse termo, né? Olha só. A gente pensa que essas instituições são algo muito ruins, que a gente Sim. vai jogar lá e vai ficar lá. Isso mudou e está mudando cada vez mais, muito, né? Então, hoje as instituições de longa permanência, e isso é legal falar, por que que mudou? Porque a população está cada vez mais participativa. E Os fiscalizadora, conselhos municipais e estadual estão cada vez mais fiscalizadores, participativos. Então, hoje, a maioria das instituições de longa permanência que acolhem pessoas idosas, elas são muito qualificadas. Todas têm equipe multidisciplinar, a grande maioria, né? Faz tempo que eu não vou, porque não é bem o meu setor na prefeitura, é outro setor. Mas o que a gente sabe, o que as meninas relatam, são de instituições qualificadas, com equipes multidisciplinar, sempre vai ter pelo menos uma psicóloga, uma assistente social, uma enfermeira, terapia ocupacional, né? Uma série de profissionais ali para fazer dessa estadia do idoso, da pessoa idosa, a melhor possível. Então, o que acontece? Em política pública, pensando em negligência, em violência física, violência psicológica, a gente vai tratar a instituição de longa permanência como última das últimas possibilidades. É quando a gente tiver esgotado todas as chances de família extensa. Mas existe também a situação de a família procurar e por conta própria a família tentar se mobilizar para pôr numa ILP. E é legal a gente desmistificar que uma família que busca uma ILP, uma instituição de longa permanência, é uma família que não tem amor, que não tem afeto. Porque às vezes a pessoa está numa situação de saúde tão fragilizada ou numa situação de limitação física e psicológica tão agravada que estar numa instituição onde vai ter enfermeiro, onde vai ter médico, psicólogo todo dia, alimentação, isso às vezes é garantia de direitos. Então, hoje a gente está num cenário bem diferente que as instituições não estão dando conta, né? Por isso que a gente também busca esgotar todas as possibilidades antes de mandar. E assim, né? Por exemplo, os que estão acolhidos, né, pelo município, a nossa equipe técnica continua acompanhando, fazendo visita mensal ou bimestral, tá lá. Acompanhando a família que fica. Isso. Então, é permitido visita, a família pode ir lá visitar, pode trazer para visitar.
como a Day falou, assim, ó, é uma transformação que essas instituições estão passando e evoluindo enquanto para se adequar à política pública Sim. mesmo, né? Então, e até às vezes a gente comenta assim, o que que acontece? Às vezes você tem tanto amor por aquela pessoa, mas, por exemplo, ele tá passando por uma situação de demência, né? Tá numa situação já bem complicada, que isso, às vezes, acaba, as tuas memórias boas, né? Isso acaba se sobrepondo às coisas boas que você tem. Sim. Então, dá para você continuar construindo memórias positivas, e não tá passando por essas situações, assim. Então, é importante quando a gente fala do acolhimento, sim, ele vem, né, para quem não tem mais família, que não tem familiar, mas ele também vem como uma opção para as famílias que hoje não têm como cuidar. E assim, independente de ter 3, 5, 10, 15 filhos, quando a situação chega na família da gente, a gente percebe como é que é. É, exatamente. Né? Sente que é Isso, diferente. tu que não é... opa, peraí. É diferente do que tu falou da família do vizinho, né? Não, Eu acho que não era bem assim. né? Exato. Então, são possibilidades. E quando a gente fala de planejar o nosso envelhecimento, passa por isso também. Sim. Né? A gente escuta às vezes, quando eu ficar mais velho, eu quero morar na praia. Onde é que vai tua rede de apoio? Vai estar na praia? Tua família vai estar lá? Né? Onde você vai morar tem acessibilidade? Se porventura você precisar de um atendimento de bombeiro, ele vai ter como te tirar da sua casa numa maca, por exemplo? Nossa, tudo isso tem que ser pensado, né? Até o tamanho das portas, isso, escada, tudo, né? Quando eu comentei, né, que o nosso processo de envelhecimento começa quando a gente nasce. Sim. A gente está no processo de envelhecimento. Então, não, eu quero ficar aqui, eu vou ficar nessa minha casa até o fim da minha vida. A tua casa está preparada? Né? Se você tiver um problema de quadril, de joelho, tem degrau? Teu banheiro tem como pôr uma barra de apoio para te ajudar no O carro banho? da família mesmo, Isso. Né? Então, assim, a gente precisa pensar no envelhecimento antes. Não dá para deixar... eu vou planejar as férias do ano que vem, eu vou planejar isso. E o teu envelhecimento? Com né? certeza. Você já foi visitar uma instituição, ver como é que é? Para ver se você se adequaria a ficar num local desse? E mais sensível que isso, né? Mais do que, vou visitar uma instituição. Acho que vocês estão... Eu lembrei que no começo você trouxe um dado que é bem significativo. A cada ano, nossa expectativa de vida aumenta. Então, é muito interessante pensar. E esse foi um exercício que a gente fez esse mês de junho com as famílias lá que passaram pela assistência social. Existem pessoas que vão lá nesses grupos, e os grupos de família, diferente dos grupos de idosos, os grupos de famílias vem algum membro da família. Então, tinha grupos que tinha adolescente de 15 anos representando a família e uma pessoa idosa lá de 75 anos no mesmo grupo. Qual que é a grande reflexão? A maioria dos nossos grupos, a faixa etária fica parecida ali, 20 a 40 anos. Então, a gente se olha e se pergunta assim, vocês estão percebendo que nós seremos uma geração de idosas juntinhas? Exato. Que cidade que a gente tem para nossa vez, quando chegar a nossa hora? Que vivências a gente está construindo e ensinando para as nossas crianças, né? Isso tudo é para se pensar e não é para se pensar lá na frente. Não, é desde já. É agora, né? Uma das dificuldades que a gente tem, Sindreia, que a gente percebe, assim, quando a gente vai né, buscar a família extensa, é a O fragilidade. que seria a família extensa? Membros da família, né? Que não são tão diretos, às vezes, né? Direto é marido, filho. Isso. Primos. Ou familiar ou família extensa. Quando a gente vai buscar, a gente percebe o quê? Fragilidade de vínculos. Às vezes o pai abandonou a mãe, foi construir outra, né? Foi embora, a mãe criou os filhos sozinha, deu conta, educou, chega o pai lá, uma pessoa idosa, chega, não dá mais conta, quer que os filhos se responsabilizem por ele. E daí? Você não fez os vínculos com os teus filhos, né? Às vezes o pai é alcoolista, questão de drogadição, questão de violência, né? Como é que você tratou o teu filho que agora você quer que cuide de ti?
Isso é muito sério, né? É muito. É aquela E acredito máxima. que seja comum também ser, né? Imagina. É aquela máxima, né? As palavras convencem. A gente tá aqui nesse blá blá blá, beleza. É. Mas o exemplo arrasta. É. O que o meu filho tá vendo? Como que ele tá vendo eu tratar a minha mãe idosa, a minha sogra idosa? Ele tá vendo eu tratar com carinho, com paciência, com respeito, porque é isso que eu vou ganhar. Tem até uma música bem antiga, assim, que Tem. conta também uma história Cor de boi, parecida. acho que é, né? Que coloca- Nossa, aquela música também é bem forte, mas é a realidade, né? Verdade. É a realidade. E em pensar que isso não é coisa de pobre, não é coisa de Não, vulnerável, é, não. É coisa claro. de gente que tá viva, né? Claro, exatamente. Essa vinculação, né? Esse fortalecimento. Eu tenho dois meninos. Ainda tem isso, né? De que a mulher que é responsável, né? Por cuidar do pai e da mãe, né? Eu tenho 2 filhos. Então, o que eu vou pensar quando, né, eu chegar na situação de ser cuidada? De que forma que eu vou ser? De que forma eu trato a minha mãe? Como eles veem isso? Que eu cuido da minha mãe? Então, vamos lá. O que a gente tá, né? Então, não precisa ir muito longe. Sim. A gente tem que fazer esse exercício nosso. E daí vem aquela parte de como se preparar para cuidar do idoso, né? Sim, que a gente vai falar mais isso, pra frente também sobre esse né? assunto. Que é muito importante, né, de trazer. Meninas, vou só dar uma pausa aqui no nosso assunto. Vou pedir pro Matheus colocar aqui o Ai Que Fome, porque eu tô sabendo que daqui a pouco o nosso lanche vai chegar. Então, Ai Que Fome, o delivery mais completo aqui da nossa região, o aplicativo de delivery. Quero te convidar para baixar o aplicativo. Chama lá no... Nossa, agora me bolei toda. Acesse a sua loja de aplicativos lá no seu celular e baixe o Ai Que Fome. Você vai encontrar restaurantes de Ibirama, de Presidente Getúlio, pro jantar e também pro almoço. Daqui a pouquinho chega o nosso lanche por aqui. Vou pedir pro Matheus também pegar um golinho de água a mais para mim, por favor, porque eu tô com a garganta meio arranhando. Esse tempo é maluco. Enquanto isso, a gente vai continuando o nosso papo. Se você tá nos assistindo por aqui, ó, manda também seu boa noite, a sua pergunta, o que você tiver aí de interesse para falar sobre esse assunto. As meninas estão aqui à disposição e com certeza vão conseguir também tratar muito bem. Eu vi que o seu José e a Dona Inês já comentaram boa noite pra cá. Se você estiver assistindo também no Facebook, no YouTube, já aproveita, se inscreve no canal da Rede Vale Norte de Comunicação pra gente também sempre te trazer bastante conteúdo, tá legal? E qualquer dúvida é só mandar por aqui. E a gente falava então antes, até eu acho que é importante voltar nesse assunto, de quando que se percebe que o idoso, por exemplo, não pode mais morar sozinho. Tem um start para a família, principalmente, assim, em que momento não dá mais para deixar essa pessoa sozinha? Tem. Eu acho que é isso que a Fabi falou, né? A questão de se autonegligenciar. Quando que eu tô me autonegligenciando? Quando eu não dou mais conta. De repente, eu tinha um hábito de higiene alimentar que me era muito familiar. Mas a partir do momento que a gente vai perceber que ali você está negligenciando a tua saúde, isso vai te levar a adoecimento, negligenciando a lógica financeira, isso acontece tanto. Idosos que querem reter o próprio dinheiro e guardar, e guardar, e guardar, e guardar. E aí não tá tomando medicamento que deveria estar tomando. Ou tá deixando de comprar frutas, legumes, verduras e tá vivendo à base de pão, de miojo. Então, é nesse ponto, quando a gente percebe um desequilíbrio mesmo, né? Sim. Que a gente tem que começar a ficar esperto. Sabe que recentemente a gente recebeu um palestrante e eu gostei muito de um slide que ele trouxe, ele falava sobre saúde. Ele veio para falar sobre educação financeira. Mas o material que ele trouxe sobre saúde, ele falou, a saúde, ela engloba o quê? A nossa saúde física, óbvio, a nossa saúde psicológica, mas envolve também a nossa saúde emocional, espiritual, financeira, né? Então, a partir do momento que a gente nota esse desequilíbrio, ou então o idoso está tomando banho, escovando os dentes e tomando os medicamentos. Mas ele parou de usar o dinheiro dele para cuidar de si e tá dando tudo pra igreja. Tudo pra igreja. Gente, também acontece, né? Entende? A gente tem que ficar muito esperto, é muito subjetivo. Ou então a idosa
ela cozinha, ela cozinha. Mas aí você chega lá de surpresa numa visita, o que que a senhora almoçou hoje? Nega maluca. E meu filho me trouxe um X. Não dá, entende? Tá Sim. sozinha a tarde inteira. Ela fica sozinha das 11 da manhã até as 18 horas. Não dá? Uma Sim. pessoa que precisa de ajuda para se locomover, para tomar um banho. Como que a gente vai deixá-la tanto tempo sozinha? Sim. Uhum. Então é muito complicado e subjetivo, e é legal pensar nessa situação do idoso como algo, como se fosse eu, Sim. Uhum. né? Porque a gente tem, às vezes, um tabu, uma dificuldade, fica pensando assim, o idoso quase como um objeto, assim, uma coisa sombria Sim. que a gente não quer olhar, né? E aí, quando a gente para e olha para aquela pessoa com uma história, uma vivência, com desejos, com vontades, com rancores também. A família não é só um mar de rosas, mas como uma pessoa, a gente consegue encontrar esse equilíbrio que eu proponho. Sim, sim. E aí, falando então agora, justamente de talvez essa pessoa, muitas vezes é um familiar que vai cuidar dessa pessoa idosa, né? Como se preparar para esse momento, assim? Porque em alguma hora isso vai chegar para muita gente, né? Qual que é a orientação que vocês têm para esse tipo de situação, assim? Como lidar melhor? Para muita gente não, vai chegar para todos. É verdade, é verdade. Ou cuidar ou sermos cuidados, né? A gente vai passar. É o desejo, não é verdade? Então, eu acho que, assim, é esse exercício diário, né? De você saber que você vai envelhecer. Antes de você olhar e dizer, é uma pessoa idosa. Não, ela é uma pessoa idosa que tem uma história de vida, que tem Que pode ter feito amores, parte da dissabores. tua história muito Isso, também, né? muito, com Caso dos certeza. avós, enfim. Então, assim, é isso. De que forma eu estou envelhecendo, quero ser cuidada, e de que forma eu vou cuidar. Porque quando a gente tem essa consciência de que o meu filho vai cuidar de mim, que eu vou cuidar da minha mãe, a gente começa a fazer esse exercício de paciência. Gente, e não é fácil. Não adianta a gente dizer que é a coisa mais legal. Não, gente, não é. Sim. É tempo. Você precisa abrir mão de algumas situações. Às sim, vezes pra se trabalho, dedicar. lazer, né? Exato. Então, você, durante um determinado tempo, você vai ter que abrir mão da tua vida para condicionar ela à vida da outra pessoa. E não é fácil, né? Toda uma reorganização de Isso, cenário, né? Da dinâmica né? familiar. Então, é importante o quê? Principalmente né, a família que tenha mais membros, que saiba dividir um pouco dessa responsabilidade também, né? Não é justo também que uma pessoa assuma sozinha toda a responsabilidade quando existe todo um contexto maior nessa família, são mais membros, que precise ter um suporte financeiro. Então, eu acho que é isso, assim, que quem cuida também seja cuidado, Sim. sabe? Uhum. A gente tem um grupo na assistência também chamado Cuidar Mais de Quem Cuida, que é voltado para os pais e cuidadores de pessoas com deficiência. Olha que legal. Porque, assim, a pessoa com deficiência tem a PAI, tem alguns serviços que estão inseridos. E desses pais, e desses cuidadores, que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem férias de escola, né? Como é que fica? E eu acho que quando a gente pensa em cuidadores de idosos, é um pouco disso também. É cuidar de quem cuida, né? Então, se tem uma pessoa que se propõe a ser esse cuidador, que as outras pessoas cuidem dela. Sim. Né? Que deem suporte para ela, para que ela consiga desempenhar essa função. Então, ela vai ter que fazer esse exercício de paciência, de respirar, mas que os demais, então, se não conseguirem cuidar, né, do idoso, que cuidem de quem está cuidando. Sim. E com relação até à paciência, a gente sabe que tem muitos idosos que acabam ficando mais teimosos ou não tá ouvindo direito. Daqui a pouco a pessoa tem que estar lá se esgoelando para conseguir conversar. Mas é isso, é paciência mesmo, né?
É isso, sabe? A gente fez, como eu disse, né, um mês todo de trabalho com a população e foi muito lindo, porque é uma coisa que ninguém para pensar. A gente vive uma sociedade que tem um culto ao corpo, à Imediatismo. juventude, né? A gente, você pode saber, né? A com questão de fazer um certeza. monte de procedimento estético, a gente tem essa cultura do corpo e da juventude. E aí, quando a gente vai parar para observar a temática do envelhecer, da pessoa idosa. Gente, o que aparece é esse relato, mas é difícil, mas ele não me atende, ele Aham. não obedece. E aí é entender que é uma pessoa num estágio peculiar, né? É muito diferente, porque é muito inusitado você pensar que todos os seus pares ou já faleceram, ou estão acabando. É E quando verdade. a gente para e respira e se põe no lugar, eu acho que facilita o exercício de empatia, de Uhum. carinho, por mais que a relação, e tem muita relação hostil, eles são pessoas que às vezes podem ser hostis, teimosas, mal Sim. educadas, mas quando a gente para e vai entender a história de vida dele ou dela, como que se construiu esse comportamento de tanta teimosia, né? Eu percebo, sabe, Sindra e Fábio, que a maior parte dos problemas a gente consegue resolver com muita respiração, olho no olho e uma disposição verdadeira e genuína. Se Sim. a gente se põe verdadeira e genuinamente Uhum. disponível para essas pessoas idosas, a relação tem muito mais chance de ter, sabe, futuro, de ter sucesso. Porque eles estão também assustados e com medo, isolados. O estigma da pessoa idosa é uma coisa muito forte. É verdade. É muito forte. Sim. A gente liga a TV, é só jovem. Você Sim. tem valor enquanto você está produzindo, enquanto você está servindo ao outro, né? A partir do momento que você não produz, que o teu corpo não é mais hipersexualizado, Uhum. né? Isso tudo mexe também com a autoimagem. E até é um dado que eu vi há muito tempo, que acredito, a partir dos 28, 29 anos, a pessoa já começa a envelhecer. Então, assim, nem eu já sinto umas rugas aqui que me incomodam. Então, com relação realmente ao físico, ao corpo, né, é uma coisa que também precisa ser trabalhada nessa pessoa, Isso. já de que ela é bonita do jeito que é, enfim, né? Que a Eu pessoa acho que eu consiga acho que ter mais autoestima também, né? isso, eu acho que mais do que a gente buscar dizer que isso é bonito, é buscar entender que aquela cicatriz traz uma história de vida. A gente, quando tem um bebê, a gente fica marcada. E a É. gente tende a ficar com raiva do nosso corpo, até da limitação. Quando tá a gestante lá, ai, é quanta limitação, é difícil. Uhum. Agora a gente sabe que vai acabar. Imagina uma pessoa idosa que não sabe quando que vai acabar, Sim. que vê aquelas marcas de expressão e não tem um espaço para ressignificar o que que aquela marca de expressão traz junto. Uma mãe que criou 9 filhos, Sim. 5 filhos, com ou sem marido. Aqui é muito comum trabalhar muito na roça, né? No sol, Muito né? no sol, e daí chega em casa e vai trabalhar em casa. Sim. Quando a gente para e dá ouvido para esse corpo conta uma história, né? Acho que se cada filho tiver, ou neta que tá lá cuidando, tirar um tempo genuíno e verdadeiro para ir conversar com a pessoa Sim. Porque idosa, são fontes de histórias e mais histórias. Eu sempre conversei muito com os meus avós, assim. E eles até de uma forma bem humorada contavam. E é muito gostoso, realmente, tu conseguir conhecer um pouco mais dos outros tempos, porque hoje a gente vive um tempo muito tecnológico, conhecer como era, assim. E essas pessoas são ali, são bibliotecas vivas, assim, que estão ali para isso, falar contigo. carentes, doidinhas para alguém que vai Verdade. ouvir. Não é só mensagem, É super verdade. dispostos. É Doidinhas verdade. para alguém que vá ouvir. Então, acho que é isso, é respirar e se pôr disponível mesmo, né? Sim. Deixa o celular guardadinho, esteja ali inteiro. Ah, vai ser 10 minutos de muita qualidade. Sim. Depois eu não Uhum. aguento, eu preciso ver meu Insta. Então, beleza, volta. Mas enquanto estiver com né, com essa pessoa idosa, que esteja ali inteiro, né? E pensando isso, são pessoas Com certeza. como a gente. Rapidinho é a nossa vez, né? É verdade. E com relação, a gente sabe que algumas doenças, né, que acometem os idosos trazem também o esquecimento. Existe algum tipo de exercício, algo que dê para fazer para ajudar esse idoso também a não sofrer tanto com isso, né? Porque é difícil, né?
Não vou mentir que eu não sou a grande técnica das neurociências, mas o que a gente verifica ali na prática, né? Pessoas idosas que de fato convivem com outras pessoas, idosas ou não, que têm vínculos familiares significativos, vínculos sociais significativos, elas sofrem menos de doenças neurológicas, né? E essa é o meu olhar da prática. Agora, de uma neurociência, eu não sei também te dizer quais exercícios seriam os mais indicados. E é importante, né, Sindreia, que assim, a família esteja perceptiva para quando começar esses lapsos de memória, por exemplo, acontecer, né? Para que se identifique precocemente, para que se comece uma intervenção precocemente. Então, não sei se tomei o remédio um dia, ok, com a gente também acontece, né? E a gente ainda não tá lá. É verdade. Mas, assim, quando se torna recorrente, algumas situações, e isso começa a prejudicar o autocuidado, então, né, é bom, quanto antes, levar o médico para se ter um diagnóstico precoce. Porque o Alzheimer é uma situação, a demência é outra situação, né? Então, depende o que vai ser diagnosticado, de repente a linha de tratamento e acompanhamento é diferente. E quando você sabe que o que está acometendo, né, o idoso é uma doença, né, neurológica, também te prepara para a forma de trabalhar com ele, que também vai ter que ser mais pensada, mais ser ressignificada, né? Aí até com o próprio profissional que atende esse idoso também, Isso, né? exatamente. Então, assim, a melhor coisa, né? A família começou a perceber que isso está acontecendo, né? Procura um profissional da saúde para que faça o diagnóstico e inicie esse acompanhamento. E acredito que a partir desse diagnóstico do profissional, a família vai poder saber como lidar, principalmente medicamentos e tudo em si. Isso. E até mesmo se em algum determinado ponto não dá mais para um familiar cuidar, ter que contratar uma pessoa, por exemplo, né? Ou um cuidador, ou como a gente falou, né? A opção das instituições de acolhimento de longa permanência para idosos. Isso mesmo. Então, instituição de longa permanência. Então, mas daí a própria instituição vai pedir esse laudo, né? Porque até a forma dela estar trabalhando com esse idoso vai ser, né, específica para a situação dele. Então, por exemplo, o quarto mais próximo de tal lugar, tem todos esses cuidados que a gente percebe. Sim. Né? Se vai ser um quarto individual, se ele vai poder dividir com alguém. Então, essa avaliação médica é fundamental. Assim. Muito bom. Meninas, a gente está se encaminhando já para o fim da nossa conversa. Só quero ver a interação aqui da Eli Lúcia Masman. Ela mandou uma boa noite, disse que gostou bastante do nosso assunto, muito interessante. Obrigada, Eli. Esse é o nosso objetivo, trazer informação para você, para que você aplique também no seu dia a dia. Como a gente comentava aqui, todo mundo ou convive diariamente, ou tem uma pessoa idosa na família, vizinhos também, porque como a gente até falou, é importante ter esse olhar mais periférico, né? De, num caso de situação de violência, também fazer a denúncia, ficar de olho realmente, porque são pessoas de responsabilidade de toda a sociedade, né? É isso. Isso, né? Quando a gente pensar, né? Não adianta só olhar o lado, né, bonito. Não, vamos falar dos direitos, vamos falar da violação desses direitos e vamos nos fortalecer enquanto sociedade, né? Falando aqui para os idosos de Ibirama que tiverem interesse de participar dos grupos das tardes dançantes e tudo mais, qual que é o caminho? Então, pode se direcionar ao nosso departamento do idoso. A Priscila é a diretora do departamento, então ela vai acolher, né? A gente tem esses 27 grupos hoje em funcionamento, ela vai mostrar qual que é o do seu bairro, da sua comunidade, mais próximo para você estar participando. A gente faz a carteirinha lá também no departamento do idoso para o estacionamento prioritário, né? Hoje, 3% das vagas de estacionamento precisam ser direcionadas aos 5% aos idosos, né? Então, dá para ir fazer lá no departamento do idoso também. Então, né, garante o estacionamento
prioritário e ainda né, aproveita. Sabe uma coisa que eu achei muito legal, já faz um tempo até, na verdade, de que hoje a plaquinha do estacionamento do idoso não é mais com a bengalinha, é 60 a mais. Então, mostrando também que eles têm muita vitalidade, muita coisa para mostrar. Porque meus pais, ano que vem, chegam nos 60 e assim, eles não têm nada de bengalinha, sabe? É muito legal realmente essa valorização. E é uma significação importante também para o idoso, né? Ver que não, a partir dos 60 eu não tô mais, tô inválido. Isso, assim, né? Não é a sua representação, né? Como é que você vai representar uma pessoa de 60 anos? Não tem necessidade, Exato. gente. Então, é a sua representação. De que forma a gente quer representar o idoso? Eu também não quero bengalinha de 60. Com Não tem certeza. Exato. Gente, o Ai Que Fome estava rodando por aqui porque chegou o nosso lanche. O Matheus já tá ali ansioso, porque ele também ganha, tá? O Matheus faz os nossos trabalhos técnicos. ótimo. E ele também ganha. E hoje é do Alfred, gente. O Alfred Bari Burger Olha, aqui que de massa. Ibirama. Vou abrir um para mostrar aqui para vocês o lanchinho que eles mandaram. Alfred aqui de Ibirama, Tá feliz, hamburgueria. né? Olha que massa. Olha só, o hambúrguerzinho, tem batata por aqui também. As nossas convidadas vão comer, com certeza. O lanchinho dela tá garantido. Ai Que Fome aqui, ó, mandando pra gente aplicativo pra você baixar no seu celular. Muito fácil de usar, tá? E sempre tem cupom de desconto, é só ficar de olho. Meninas, quero agradecer muito a participação de vocês por aqui. Foi muito importante trazerem também essas informações todas, esclarecer. Porque, assim, é um assunto de extrema relevância, mas que nem sempre é tratado de tanta forma quanto seria necessário, né? Então, com certeza, vocês agregaram muito aqui na nossa conversa e esclareceram muitas informações. Só para fechar, eu queria que vocês reforçassem os canais de denúncia para violência contra o idoso, como elas falaram, não é só física, é financeira, é psicológica, é social também. Então, se você perceber alguma coisa, quais que são os canais de denúncia? Então, bem simples. Disque 100, ouvidoria da prefeitura e a própria assistência social ou flagrante pode acionar a polícia para que faça a intervenção imediata. Importante fazer a denúncia para garantir uma qualidade de vida. São 6 mil idosos só. Idosos não, 60 a mais. Isso! 6 mil pessoas com mais de 60 anos aqui em Ibirama. Então é muita gente, uma parcela muito significativa da população e que precisam ter os seus direitos garantidos até o fim da vida, para muita qualidade também. E tem muita gente que fala que a terceira idade é a melhor, porque já não precisa mais trabalhar, já tá, né, aposentado, já fez o que tinha para fazer, então é só curtir também, né? Acho que agradecer, né, a possibilidade da gente refletir que dá para ser muito gostoso, mas dá para ser muito gostoso junto com toda a comunidade, junto com a família. Eu acho que de tudo que a gente viveu em junho na campanha, né, Fábio, o mais bonito foi ver o olhinho das pessoas brilhando ao pararem para pensar sobre isso e pensar, caraca, a partir de 60 eu, né, pela lei, eu estou nesse grupo. Então entender que não é mais aquela imagem do idosinho com a bengalinha. São pessoas com direitos e com desejos e com deveres, mas acima de tudo pessoas, que a gente possa ter esse olhar afetuoso como a gente gosta de ser olhado, né? Com certeza. Fábio, obrigada também. Imagina, Sindra, eu que sempre agradeço, né? E quando a gente... O legal do podcast, eu acho que é isso, a gente consegue aprofundar e trazer reflexões de uma forma que geralmente a gente não conseguiria, né? Da gente também, a gente já tem um olhar mais amplo, mais treinado, né? na função que a gente ocupa, mas levar um pouco desse olhar para a população, para que eles consigam ver o que a gente também vê. Então, a gente agradece muito todo o espaço que vocês nos cedem para levar essa informação para a comunidade. Agradeço a Dai também, nossa super técnica, assim. Eu disse, eu vou fazer um rodízio entre as técnicas da assistência, né, para trazer elas para os debates, porque elas são a cara do nosso serviço, né, é quem atende a nossa população. Exato. Então, agradeço elas, sim, agradeço Obrigada. todo o pessoal da assistência também, e vocês que sempre nos acolhem tão bem, nossos parceiros.
Obrigada, a gente está sempre à disposição também dos serviços do município, a assistência social, com certeza faz um papel muito importante. Agora a gente vai jantar, o Equifome já trouxe aqui o nosso lanche. Agradeço a você que esteve com a gente nessa terça-feira, nossa conversa muito bacana por aqui. E terça-feira que vem tem mais Tudo Podcast aqui na Rede Vale Norte de Comunicação e eu te espero também, tá bom? Beijo grande, até a próxima!